Olá, tudo bom? William Paulino falando aqui, seja muito bem-vindo. E o tema é como lidar com a solidão. Como tratar a solidão, uma coisa que muitas pessoas passam, né? Para todas as pessoas em algum momento da sua vida passaram por algum período de solidão. Como a gente resolve isso? Como a gente lida com isso? Tem como resolver? Como que a gente trata, tá? Se você tem interesse sobre esse assunto, fica aqui que agora eu vou fazer de uma forma diferente. A gente vai analisar e refletir sobre esse assunto. Então eu vou compartilhar minha tela e a gente vai debater para a gente conseguir encontrar uma saída decente para você e talvez para muitas outras pessoas. Muito bom, então vamos lá, vamos começar? Estou aparecendo aqui no cantinho para você, estou compartilhando minha tela com o assunto de hoje, né? Nosso assunto de como lidar com a solidão. Então, de vez em quando eu estou olhando aqui para o meu computador, olhando para a gente discutir, conversar, avaliar. Então fique à vontade se você está gostando dos vídeos que eu estou postando aqui. Se você gostar desse tipo de conteúdo, dessa forma diferente que eu vou trazer agora, o debate, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir para mim saber se está fazendo sentido para você, se faz realmente essa forma melhor para a gente debater, absorver o conteúdo, né? Então é uma forma aqui mais na cozinha, vamos dizer assim. A gente normalmente como eu trago o conteúdo, né? Então normalmente eu vou até anotar aqui, ó. Normalmente, eu seleciono o conteúdo, tá? Depois eu faço uma análise, reflexão. Algumas vezes há necessidade de algumas pesquisas, né? E aí o que eu faço? Eu simplifico. Simplifico o conteúdo. Como que eu posso passar isso de uma forma mais tranquila, mais fácil? Então eu simplifico o conteúdo para depois escrever um roteiro e gravar. Né? Então esse é o fluxo dos vídeos que você tem visto no meu canal do YouTube aqui, muito direto ao ponto, muito objetivo, sem muita enrolação, nem consigo, como eu tendo a dizer. E esse é o fluxo que eu tenho feito ultimamente nos últimos vídeos que eu postei. Dessa vez eu vou fazer uma forma diferente, então eu vou trazer esse vídeo aqui, vai ser sobre esse ponto aqui, ó, análise e reflexão. Antes mesmo de chegar num ponto de simplificar ou de roteirizar um conteúdo, a gente vai fazer uma análise em conjunto, né? De como lidar, tá? Como lidar com a solidão. Como nós fazemos isso, como a gente resolve a solidão. Se você está passando por isso hoje, a gente precisa falar sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos iniciar e eu quero, para facilitar, para mim não ficar num desvaneio aqui, comer seu tempo todo, eu vou deixar algumas perguntas, não que eu pensei nas respostas, mas para a gente ditar o nosso vídeo aqui, tá? Então, as perguntas, vamos por partes, né? Eu vou copiar elas aqui e a gente vai debater. Tá? Eu acho que essas perguntas podem ser padrão para outros vídeos, para outros temas, para a gente conseguir desembrulhar o assunto, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Pensando na solidão, tá? O que é a solidão? Como você interpreta a solidão para você, tá? E eu pensando aqui, a solidão, vamos à parte mais básica do português ou do dicionário, o significado, do sentido da palavra, é de estar sozinho, né? Então vamos refletindo aqui, estar sozinho. Vou colocar aqui. Então o que é a solidão? Vamos dizer assim, sentimento de estar sozinho? É um sentimento ou uma realidade? Ou de fato estar sozinho? Porque nem sempre quando você está sozinho, você vai trabalhar sozinho, você às vezes está estudando sozinho, eu estou gravando sozinho. Então nem sempre estar sozinho reflete numa solidão. Então a solidão normalmente acho que é um sentimento de nós estarmos com uma aflição. Então é um sentimento de talvez abandono, né? Então o sentimento de estar sozinho, eu vou mudar aqui. Abandono. E eu acho que é uma sensação de não ter com quem contar. Faz sentido? Coloca para mim no comentário o que é solidão para você. Eu estou indo para a linha certa? É isso que talvez você esteja sentindo agora? Não sabe com quem contar, sentindo abandonado, abandonada? É isso? Faz sentido para você?
Comenta abaixo o que é a solidão para você. Então, eu vou partir desse ponto de é um sentimento de estar sozinho, de sentir abandonado, né? E eu acho que esse é o grande ponto, o grande quê da solidão. Tá, beleza. E por que nós precisamos, no caso aqui, ao contrário, né? Porque a gente precisamos nos sentir completos ou com pessoas. Como que a gente afasta isso? Por quê? Ó, na minha visão, tá? É claro, né? O canal do YouTube tá contando minhas opiniões, toda a minha visão. Meio redundante, mas eu sei que pode ter outras opiniões diversas e formas de análise diferentes, né? Então, o que eu tenho como conceito? Nós somos seres criados para vivermos em conjunto, em comunidade, tá? Eu acho que nós somos seres que precisamos estar juntos, estar em comunidade, em pessoas, em agrupamento. Eu não acho que o ser humano, né, consegue sobreviver, claro, com uma determinada exceção, um período curto de tempo, a gente consegue fazer algumas coisas. Mas uma vida inteira, um período muito longo, sem ninguém, eu acho que é totalmente nocivo para nós. Assim como nós precisamos de água, de alimentação, se você ficar muito tempo sem água, você morre. Se você ficar muito tempo sem comer, você morre. Eu acho que se nós ficarmos muito tempo sem pessoas, claro, quanto muito mais longo, acho que a gente pode sim adoecer e morrer. Então, nós somos seres que precisamos sim de ter contatos, de ter convivência com outros seres humanos, com outras pessoas. Tá? Eu acredito muito nisso. E eu acho que é por isso que para algumas pessoas, mais ou menos, tem pessoas que precisam dessa necessidade social de ser aceito, de ter de ser reconhecido. Então a gente tem nossos orgulhos e a gente passamos por isso. Então a gente precisa viver em conjunto. A gente não consegue, eu acho que por muito tempo. Então quando a gente fica sem outra pessoa, acho que a grande necessidade a gente provavelmente vai ficar doentes. Então, eu acho que isso aqui nós somos seres criados para viver em conjuntos, em comunidades. Então, é uma necessidade básica estar com outras pessoas, tá? Tanto que, por exemplo, na cadeia existe a solitária, né? Então, um local para você ficar isolado de tudo, como uma das maiores penalidades que você pode ter na cadeia. Você já está preso, você já está num ambiente recluso. E aí, quando você tem alguma coisa piorada, algum comportamento pior que você faz na cadeia, você vai para a solitária. Então, o tipo de castigo é te isolar. Então, se o castigo é isolamento, é porque nós, seres humanos, temos uma importância muito física, eu acho que mental e até espiritual, para ter contato com outras pessoas. Então, toda vez que nós temos solidão, eu acho que a solidão ela é um pedaço da falta de comunidade, vamos dizer, da falta de comunhão. Eu vou usar o termo comunhão, tá? Vamos tentar. Então, a solidão é um pedaço. Então, se eu ficar demasiadamente sem pessoas, eu estou nessa solidão e tenho falta de comunhão. Então, vamos dizer assim que solidão é a diferença, não tem símbolo de diferente aqui, né? Antônimo, como que é? Olha, aqui é o português. Antônimo de comunhão. Será que faz sentido? A solidão gera desespero, gera fraqueza emocional, gera incertezas, gera apatia, gera tristeza, gera uma falta, eu não vou dizer falta de propósito, mas um desalinhamento, né? Tô colocando
palavras de solidão gera desespero, fraqueza emocional, gera incerteza, gera apatia, gera tristeza, gera desalinhamento, gera uma angústia. Eu poderia escrever várias outras coisas aqui. Eu não sei se você está passando por alguma desses sentimentos, se você já tem alguma... Talvez você está num período muito longo já se sentindo sozinho, né, nesse momento do que é. Você está muito tempo se sentindo sozinho ou abandonado e vem essa solidão. E aí, por que a gente precisa disso? Porque ela é um antônimo de comunhão, a gente precisa disso, então esse é o ponto, tá? Beleza, vamos para a próxima aqui para a gente refletir. Como as pessoas fazem, como as pessoas resolvem isso? Então, como as pessoas tendem a lidar com a solidão? Como que as pessoas passam por isso? Como elas evitam de ficar sozinhas? E aí, como que você faz? Ou como você já fez, né? Deixa eu corrigir aqui. Beleza. Então, muitas pessoas começam um relacionamento, né? A gente tem essa necessidade para não ficar muito sozinho. A partir de você ter uma pessoa que você pode dizer que é sua, o seu namorado, sua namorada, né? Uma pessoa para você dizer que está com você, seu esposo, seu marido. Então, a gente tem muito disso no relacionamento, né? Começamos um relacionamento, tá? Então, o relacionamento é muito forte. E aí, eu que tenho filhos, para os filhos, para as crianças, normalmente são os pais, né? Então, é uma unidade e comunhão com os pais. Então, os pais, eles suprem muito essa necessidade de solidão. Então, os filhos, muito mais com uns 4, 5 anos, eles começam a perceber que eles já não são mais, eles são uns seres individuais, né? Assim como a ciência fala. E eles começam a ter medo, né? Receios, e aí eles grudam mais nos pais, porque eles sentem que o mundo é perigoso, eles podem acontecer qualquer coisa com eles. Então, eles têm uma noção maior do perigo, e quanto maior eles têm essa visão do perigo, mais eles precisam estar em conjunto e unidos com seus pais, com a paternidade, né? As pessoas que eles têm como pai, seu avô, sua avó, tios, pessoas próximas, para não se sentirem sozinhos. Então, as crianças têm muito um apego com os pais, e é natural, normal, porque na infância a gente precisa ser protegido. Então, as crianças têm essa necessidade e elas se apegam. Então, quando eles começam a crescer, eles vão para um relacionamento. E, normalmente, como as pessoas não estão não é mais, passou a fase dos pais, a pessoa não tem tanto aquele apego com os pais, e talvez você esteja solteiro ou solteira, não tem nenhum relacionamento, normalmente a nossa necessidade de comunhão, considerando que isso é um oposto de solidão, é estar em comunidades. Participamos de comunidades. Que a palavra já diz, né? Para gerar comunhão. Will, que tipo de comunidades? Várias, tá? Várias. Então, a gente tem diversas. A comunidade nerd, você pode sentir um nerd. Comunidade dos roqueiros, dos pagodeiros, dos funkeiros, etc. Comunidade, que mais? Comunidade da sua igreja, comunidade do seu time, comunidade da sua área de atuação. Will, eu sou, sei lá, professor. Sei lá, professores, dentistas, médicos. Então, um monte, tá? Um monte. Agora que eu vi que eu tô cortando aqui, gente, melhorou? Tá melhor, né? Então, tem várias comunidades. Então, quando a gente não tá num relacionamento, não tem ligação com o pai, normalmente a gente, para se sentir pertencente a alguma coisa, pra gente não se sentir só, a gente está dentro de uma comunidade. Ou você é muito conectado com o seu time, com seus parentes, com algum tipo de... A comunidade pode ser sim sua família, tá? Sua família, você é uma pessoa muito conectada familiarmente falando.
na academia, não sei, alguma bandeira que você defenda, né? Nem que seja política, você tem uma defesa política muito forte. Então, alguma coisa, você está, algum grupo, alguma comunidade, você se faz parte, sente um pertencente, e esse pertencimento te gera uma sensação de comunhão, de fazer parte, e que você pode contar com outras pessoas desse grupo. Então você nunca estará sozinho porque você vive num grupo, né? Num grupo. E eu acho que uma outra forte comunhão é a comunhão e a comunidade, vou dizer assim, comunhão das amizades. Amizades. O grupo de amigos que você tem, as pessoas próximas de você, pessoas que você pode contar, pessoas que normalmente vão estar te abrigando nas piores situações, quando alguma coisa ruim te acontecer, são seus amigos mais próximos, seus melhores amigos, suas melhores amigas que estarão do seu lado, para você não se sentir sozinho. Talvez nesse momento, a pessoa que está mais te ajudando agora é um amigo seu, é uma amiga sua. Se você tem essa sensação de solidão, essa pessoa que talvez está te ligando, está te abraçando, está conversando com você, está querendo te tirar dessa, né? Então, a comunhão, o pertencendo a esses grupos, esses pontos, a gente consegue sim minimizar e se afastar da solidão. Porque, no fim, a solidão, gente, é mais um sentimento. Porque você vai tomar banho sozinho, você vai trabalhar sozinho, muitas vezes você dirige sozinho, você vai na academia, o seu treino é sozinho. Então, você tem vários momentos do seu dia que você está sozinho. Então, não é o estar sozinho fisicamente, mas é o sozinho de abandono. Talvez você hoje não tenha uma pessoa que você talvez não tenha um amigo que você fala assim, esse amigo meu é um amigo de verdade. Então, talvez você não tenha uma amizade firme hoje. Talvez você não tenha um relacionamento firme que você confia. Talvez você não tenha uma comunhão mais ideal com seus pais. E talvez nada dessas outras comunidades faça sentido para você. Você pode até gostar, mas não que aquilo que você defenda, que aquilo faça sentido para você. Então, eu acho que quando todas essas pessoas, algumas pessoas, nenhuma dessas 4 situações aqui resolve, quando nenhuma dessas 4, eu acho que a solidão surge. Então, eu acho que a solidão, ela nasce no momento que você talvez não tenha uma pessoa, os seus pais você não considera mais. E, gente, não é que você não considera seus pais como uma algo de confiança, você não tem mais aquele apego de proteção, de tipo, eu posso contar. Para alguns pais assim, para outros não. Então, a gente muda, a gente cresce, a gente evolui. Às vezes seus pais não estão nem próximos de você, às vezes você já perdeu seus pais. Então, talvez você tenha as amizades sim, mas são amizades que você considera são colegas, pessoas que estão com você, mas não é aquela pessoa que você pode contar. Então, tem diferença, um colega de um amigo próximo. Então, tem diferença de, eu torço para esse time, mas eu me sinto protegido. Então, são situações diferentes. Então, não quer dizer que você não seja um roqueiro, não esteja conectado com alguma coisa, mas não quer dizer que aquilo te represente a nível de você sentir pertencente a isso. Então, quando todas essas 4 situações falham ou você não se sente por dentro dela, acho que a solidão vem, tá? A solidão, então, beleza. E como eu passando para a próxima questão aqui, tá? Vamos andando aqui. E como que eu consigo evitar isso? Como que eu faço? O que eu tenho que fazer, né? Então, eu acho que aqui, vamos para um ponto distinto, né? Vamos, vem para cá, vem para cá. Então, analisando, você consegue sair da solidão estando dentro das 4 áreas de comunhão. Vou dizer assim, tá? Relacionamento, família, que você considera pais, amigos e comunidades. Só que aqui, eu achei um grande ponto, que talvez eu já vou responder essa última questão aqui, ó. Quais as opções para você resolver isso? Como você resolve isso? A gente falou no começo que solidão é um sentimento, né? E esse sentimento, ele vem com essa sensação. Então, apesar de você ou estar nesse contexto ou não estar, você não consegue e eu acho que aqui é muito o ponto do abandono, tá? Eu acho que o primeiro passo, porque você pode estar dentro dessas áreas, mas você não resolver isso.
Então, eu acho que o primeiro passo é você entender de onde vem a sensação de abandono. De onde vem isso? Por que que você, talvez, mesmo com namorando, você ainda se sente abandonada? Por mais que a pessoa que está com você sempre te protege, sempre te elogia, sempre está com você, você ainda se sente abandonada. Porque mesmo que seus filhos estão sempre com você, te falando, te abraçando, te dando amor, você ainda se sente abandonada. Mesmo quando os seus pais te dão todo o apoio, todo o incentivo, você ainda se sente abandonada. De onde vem essa sensação de abandono? Eu acho que isso você tem que pesquisar, aprofundar e refletir, e aí cada um de vocês, cada uma situação vai ter que analisar. Assim como a gente está fazendo essa análise aqui. Estou parando, talvez faça essas perguntas, reflita, veja seu passado. Então, tem um tempo, como eu estou tendo esse tempo aqui, para vamos pensar sobre algum assunto, vamos parar para pensar, analisar. Então, isso aqui é uma necessidade de reflexão, de tempo, um tempo, tá? Da onde veio essa sensação? Quais são os gatilhos aqui, ó? Quais são os gatilhos para se sentir sozinha? O que acontece? O que acontece que de repente você se sente sozinho? É uma lembrança? Algum objeto? É alguma música? O que está te gerando essa sensação de abandono, mesmo quando você está totalmente suprido e vem esse abandono, tá? Então acho que esse sentimento você tem que ter analisado. E sempre, é claro, indico terapia, né? Aqui, ó, eu vou até passar um pouco aqui para, faça terapia com psicólogo para entender os motivos, para entender o porquê. Se você já faz, entende. Por quê? Por que tem essa sensação? Por que eu viro e mexo nisso? Porque toda vez que você se sente abandonada, vai vir um sentimento de solidão, e por mais que você esteja no meio de tudo isso, você não consiga sair ou vem com frequência. E a solidão, ela é momentânea, né? Você pode sentir solidão hoje, passa 2 meses, tá tudo bem, depois você sente solidão de novo. E às vezes aquela solidão que é tão profunda, tão grande, que você não quer fazer nada, pode ser até um princípio de uma depressão, não sei, algo nesse sentido. Então, e depois ela volta de uma semana ou 2, qual que é a frequência que você sente isso? É quando acontece alguma situação ruim com você no seu serviço, alguma briga. Então, quando isso acontece? Eu acho que entender isso é o primeiro passo para você conseguir resolver isso, como lidar, né? E aqui a gente começa um pouco da solução, de como que a gente pode encontrar um caminho para lidar com isso, para tratar com isso. Entender de onde vem esse sentimento de abandono, a terapia te ajuda, mas fazer uma autorreflexão sobre a sensação de abandono, tá? Importante, porque tem coisas que tá dentro de você. Não adianta eu falar, não adianta o seu psicólogo falar, não adianta o seu pai falar. É um momento que você, com calma, com paciência, vai parar para se ouvir, para lembrar, para analisar, para refletir, tá? É necessário, e eu sei que a gente tem uma vida corrida, muitas necessidades, muitos compromissos, mas você precisa parar para se ouvir, para se olhar, para olhar para dentro de você, tá? Beleza, o que mais? Que mais situações a gente pode fazer aqui, tá? E quanto tempo? Quanto tempo tem isso, né? Então, aqui, quanto tempo isso acontece? Outras pessoas passaram por isso? E aí, eu tenho uma teoria, tá? Então, eu vou comentar aqui sobre uma teoria minha, que eu acho que, eu não vou falar que supre, mas que ajuda muito a que a solidão seja resolvida. Eu já tive um problema muito com uma angústia,
uma angústia, uma tristeza que me dava do nada. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, tranquilo, sorridente, mas num determinado período da minha vida vi uma angústia que eu não sabia por quê, estava tudo bem, estava tudo ok, e de repente me ficava triste, mal. Parecia que o meu mundo ficava cinza, parecia que tudo ficava sem cor, parecia que as coisas estavam ruim, uma sensação ruim, e vi uma angústia para mim que eu não sabia o porquê, tá? E parece que a gente sente falta de algo. Sinto falta de algo que eu não sei o que é. E esse vazio, né, o vazio aqui, vai incomodando e vai crescendo. Talvez a sua solidão pode ser desse vazio. No meu caso, eu não sentia sozinho, mas sentia uma angústia. E o tempo passar, as experiências de vida, as coisas foram acontecendo, né? Então, para mim, o que me ajudou muito, o que eu acho, que eu depois nunca mais tive essa angústia, e eu acho que ela ajuda também na parte de solidão, é você ter muito claro, uma clareza, assim como um sol, você saber de verdade quem você é, qual que é a sua identidade e alinhado muito também com o seu propósito. Então, eu vou colocar aqui, ter clareza da sua identidade e do seu propósito. Tá? Quando essas duas coisas, acho que principalmente a parte de identidade, que está muito bem fortalecida em você, muito bem enraizada, eu acho que dificilmente você vai ter uma sensação falsa de solidão. É como se, imagina, eu vou te dar um contexto só para te explicar. É como se, imagina a gente está numa terra, né, indígena, né? Uma terra, o Brasil, uma terra de índios, e muitos índios foram mortos durante toda a história, né, de colonização do Brasil. Apesar disso, apesar de terem poucos índios e poucas pessoas, é como se ainda existisse um índio de uma tribo específica e só ele sobreviveu. E por mais que ele não tenha mais a tribo do lado dele, ele sabe quem que ele é, ele sabe da identidade dele, ele sabe tudo a cultura que ele tem dentro dele e ele mantém isso vivo dentro dele a nível e fortaleza que mesmo que todas as outras pessoas tenham morrido, falecido, ele tem uma clareza tão grande de quem que ele é, de o seu propósito, das suas pessoas, que ele não tem essa sensação de solidão, mesmo estando sozinho. Então, a identidade, eu acho que ela é uma força, é um poder que você pode ter, um poder, um conhecimento que ele rompe a solidão. De você saber tão bem quem que você é, para onde você vai, qual que é a sua história, quais são as suas origens, tem um conhecimento tão forte sobre isso que você nunca mais vai se sentir só, porque você reconhece todo o seu histórico. Por mais que as coisas, às vezes, ruins aconteceram, você tem as suas marcas, as suas cicatrizes, mas elas também te dão coragem e impulso para você levantar, conseguir vencer na vida, conseguir fazer as suas próximas tarefas, atividades, para você evoluir e avançar. Então, para isso, você precisa ter muito claro sua identidade e propósito. E o propósito vem com um conjunto aqui, um impulso, um empurro, para você fazer aquilo que deve ser feito. Então, normalmente, quando eu adquiri, né, eu acho que primeiro eu adquiri uma identidade muito forte, né, há anos atrás, e essa identidade me deu clareza, me deu uma paz. Eu acho que a identidade, ela vai te trazer aqui, ó, paz. Paz e tranquilidade. Tá? E aí, aos poucos, não vai ser de uma hora para outra, aos poucos você parece pisando em solo firme, em solos mais concretos. E aí, quando você tem uma identidade muito forte, quando você está num relacionamento, você entende as diferenças, você não deposita toda a sua vida num relacionamento, ou toda a sua comunhão apenas de um relacionamento, apenas de uma pessoa. Você consegue saber quem você é e você consegue distribuir.
Então, essa sensação de abandono, ela some, ela vai desaparecendo porque você consegue absorver e entender melhor essas 4 áreas. Então, a sua identidade, você sabe sim que você pode contar com o seu namorado, com a sua namorada no momento certo, sem pesar essa pessoa demais, com seus pais no momento certo, com seus amigos. Então, você não está mais abandonado, você tem um conjunto de pessoas a seu dispor, a seu favor, para necessidades diferentes, para situações diferentes. Mas o que organiza tudo isso, o que rege tudo isso, é você se autoconhecer, você ter uma autoidentidade e um propósito muito firme. Então, isso te ajuda a suprir. Mas é claro, isso tudo passando por esses pontos aqui, tá? E aí, o que você achou? Fez sentido para você? A gente pode continuar, claro, refletindo, analisando, mas acho que é um assunto polêmico, ou grande, ou demasiadamente forte e poderoso. Mas aqui eu acho que foi alguns critérios que eu utilizei para a gente debater sobre o assunto, debater sobre o tema. Na prática, você vai ter que refletir, fazer terapia, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a sua reflexão, né? Por isso esse modelo é um pouco diferente. Eu não trago algo mastigado, mas eu vou mastigando aqui com você, eu vou analisando com você e talvez você tenha saído com outras conclusões, talvez você tenha lembrado de outras coisas, talvez isso seja um estopim para você começar a lidar com essa situação, com esse problema de uma outra forma. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha te ajudado, deixa nos comentários aqui e com certeza eu vou utilizar desses modelos, dessas situações que a gente escreveu aqui, para quem sabe eu faça um vídeo agora mais direto ao ponto, daquela mesma estrutura que eu tenho feito, para falar sobre solidão. Mas espero que você tenha gostado e muito obrigado. Até o próximo vídeo.